Olá, amigos! Desde a Segunda Guerra Mundial, a Arábia Saudita tem sido um aliado estratégico dos Estados Unidos. Seu relacionamento é mutuamente benéfico. Um país com um exército poderoso, desempenhando o papel de protetor e fornecedor de armas. O país continua sendo o maior exportador de petróleo, mantendo o dólar dominante. Com um vínculo tão estreito, parece que tudo sempre vai correr bem. Recentemente, porém, começaram a surgir conflitos e existe o perigo de romper a aliança. Por que é que? Vamos descobrir juntos! Em 2013, pela primeira vez em mais de 60 anos, a Arábia Saudita ameaçou cortar todas as comunicações com os Estados Unidos. A razão é porque os dois lados discordaram na guerra civil na Síria. Para a Arábia Saudita, esta não é uma guerra entre o governo Assad e os rebeldes, mas uma guerra por procuração entre eles e o Irã. Se o inimigo vencesse, eles estariam sob uma séria ameaça à sua segurança. Então eles deram dinheiro e armas ativas aos rebeldes, mas sem sucesso. A Arábia Saudita esperava que os Estados Unidos agissem decisivamente contra seu inimigo comum, o Irã. No entanto, o governo Obama se recusou a realizar ataques aéreos. Como resultado, após um período de lutas, o governo Assad manteve-se firme e o Irã aumentou fortemente sua influência na região. Após este evento, a Arábia Saudita ficou extremamente irritada com os Estados Unidos. Eles recusaram a sede de membros não permanentes do Conselho de Segurança para expressar sua atitude. Em 2015, assim que o governo Assad reprimiu os rebeldes, os Estados Unidos assinaram um acordo nuclear com o Irã, visando eliminar gradualmente o programa nuclear do país. Assim, as sanções serão gradualmente reduzidas. A Arábia Saudita tentou encontrar uma maneira de detê-lo, mas falhou. Eles pensam, a América é muito ingênua. Tal acordo proporcionaria uma oportunidade para o Irã reconstruir sua economia, enquanto buscava secretamente armas nucleares. Em 2018, quando o presidente Trump foi eleito há pouco tempo, ele agradou a Arábia Saudita, cancelando o acordo nuclear com o Irã. Mas uma série de eventos se seguiu, causando tensão entre os dois lados. Primeiro, a Arábia Saudita concordou em trabalhar com os Estados Unidos para mediar a inimizade israelense-palestina. No entanto, eles ficaram desapontados quando Washington reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Esta é uma área internacional sobre a qual ninguém tinha controle antes. Em segundo lugar, em junho de 2018, quando o preço do petróleo estava em US$74 barril, a Arábia Saudita pressionou os membros da OPEP a limitar conjuntamente a produção, a fim de aumentar os preços. Mas então os Estados Unidos pressionaram, introduzindo sanções, se não aumentasse a produção. Como resultado, a Arábia Saudita perdeu muito lucro, quando o preço caiu para $64 o barril. Terceiro, em outubro de 2018, o jornalista Khashoggi, editor do Washington Post, foi assassinado, no consulado saudita na Turquia. Ele era um dissidente, muitas vezes escrevendo artigos críticos do governo em sua terra natal. Após o evento, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a 17 funcionários sauditas, suspeitos de envolvimento. Segundo o relatório da CIA, foi Bin Salman quem deu a ordem. No entanto, o presidente Trump aceitou a afirmação do príncipe herdeiro de que não é relevante. Assim, os conflitos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita se intensificaram, crescendo cada vez mais. Nos últimos tempos, Washington emitiu regularmente críticas e ameaças de sanções sobre o histórico de direitos humanos da Arábia Saudita. Entre eles estão o príncipe herdeiro Bin Salman expurgando dissidentes, intervindo na guerra civil no Iêmen e matando civis. Maus tratos aos muçulmanos xiitas. Com a autocracia da Arábia Saudita, mencionar os direitos humanos os deixa desconfortáveis. Mesmo assim, Washington continuou falando sobre isso. Em 2021, eles puniram a Arábia Saudita, decretando a proibição da venda de armas ofensivas. Como aliada, cliente tradicional com carregamentos de armas no valor de centenas de bilhões de dólares, a Arábia Saudita sente que está sendo afastada e tratada injustamente. Além dos conflitos visíveis, os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm um dilema e tanto. Desde 2018, os Estados Unidos se tornaram o maior exportador de petróleo do mundo. Porque eles desenvolveram uma tecnologia de extração eficiente do óleo de xisto. Como resultado, eles se tornam concorrentes de exportação da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos não são mais fortemente dependentes do petróleo saudita. Atualmente, apenas 6% das importações de petróleo dos Estados Unidos vêm da Arábia Saudita. Também por causa dos conflitos acima, quando eclodiu a guerra na Ucrânia,
a Arábia Saudita não se aliou ao aliado dos Estados Unidos para punir a Rússia. Em vez disso, dobraram as importações de petróleo bruto de Moscou, para produzir petróleo refinado. Em julho de 2022, o presidente Joe Biden visitou a Arábia Saudita, pedindo a eles e aos membros da OPEP que aumentassem a produção de petróleo. No entanto, o resultado que obteve foi não. Por que os Estados Unidos não fizeram isso, mas nos obrigaram a fazê-lo? O alto preço do petróleo dificulta a economia dos Estados Unidos por causa da inflação. Então, eles precisam urgentemente de ajuda. Embora seja o maior exportador, com cerca de 3 milhões de BPD, é também o maior consumidor, com cerca de 20 milhões de BPD. Quando os preços estão altos, a inflação faz com que os lucros das exportações não sejam suficientes para compensar. Então eles querem manter os preços estáveis. Com reservas disponíveis no território, os Estados Unidos podem aumentar a produção. Mas como custa mais do que as importações, eles querem pedir ajuda ao seu aliado árabe. Atualmente, eles estão pensando em suspender a proibição da venda de armas de assalto, a fim de receber apoio. A rixa entre os dois aliados de longa data não para por aí. Em 2021, Arábia Saudita e Rússia assinaram um acordo de cooperação militar em uma exposição de armas fora de Moscou. Os detalhes não foram divulgados, mas levantaram suspeitas do lado dos Estados Unidos. Além disso, eles também cooperaram repetidamente com Moscou na redução da produção de petróleo, a fim de aumentar os preços. Não só com a Rússia, a Arábia Saudita também tem uma relação cada vez mais próxima com a China. De acordo com informações dos Estados Unidos, o príncipe herdeiro Bin Salman está buscando o apoio de Pequim para desenvolver suas próprias capacidades de mísseis balísticos. Ao mesmo tempo, os dois lados também têm cooperação na área nuclear. Em 2011, a Arábia Saudita anunciou construiria 16 reatores, a um custo de 80 bilhões de dólares, com a ajuda da China. Isso cria suspeitas, eles têm ambições de desenvolver armas de destruição em massa. Também pode ser porque, recentemente, seu inimigo, o Irã, afirmou ter a capacidade de construir uma bomba nuclear. Atualmente, não os Estados Unidos, mas a China é o maior parceiro comercial da Arábia Saudita. Tudo isso nos ajuda a imaginar. A relação entre Washington e Riad está entrando em um período de grave crise. No entanto, enquanto a Arábia Saudita tiver inimigos, precisará dos Estados Unidos, por mais desconfortáveis que sejam os conflitos. Video endet hier. Vielen Dank an alle, die es gesehen und geklickt haben. Wenn Sie das Video nützlich finden, geben Sie uns bitte ein Like und abonnieren Sie den Kanal, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis wieder.